Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler do versículo 30 ao versículo de número 36, que diz assim: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Senhor bendito e amado, estamos diante da tua palavra, que foi lida e que será pregada. Que teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Que o Senhor instrua o nosso coração para a tua própria glória, consolando-nos, confortando-nos, exortando-nos, alegrando-nos para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso país, é possível perceber que as igrejas chamadas evangélicas, elas crescem a cada dia. Conforme a previsão do IBGE de 2020, a continuar o mesmo ritmo de crescimento evangélico, frente ao decréscimo dos fiéis católicos romanos, a partir de 2032, diz lá a pesquisa, a população que se declara evangélica pela primeira vez na história vai ultrapassar os romanistas. 2032, ou seja, daqui a 10 anos. Mas a despeito disso, dado ao número de loucuras que você pode ver no movimento evangélico atual, sobretudo no pentecostalismo e no neopentecostalismo, bem como o crescimento do número de crentes que começa a colocar em dúvida a palavra de Deus, olhando para a Escritura como um livro qualquer, a pergunta a ser feita é: a despeito deste crescimento, será que há de fato fé verdadeira? Será que há uma fé genuína? Nós estamos acompanhando aqui Jesus falando aos judeus, e no sermão anterior você viu o diálogo de Jesus com os fariseus, e nesse diálogo você percebeu qual é a realidade daqueles que rejeitam a Cristo. É isso que você tem no contexto anterior. Os que rejeitam a Cristo estão condenados, estão em estado de ignorância. Entretanto, um dia todos eles irão reconhecer a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas nesse dia esse reconhecimento não levará os homens à salvação. Pelo contrário, esse reconhecimento só vai deixar bem claro de que o julgamento do Senhor é correto contra aqueles que o rejeitaram nesta vida. No versículo 30, se você olhar aqui, João faz uma declaração sobre os seus ouvintes. Veja aí: ditas estas coisas, muitos creram nele. Depois de todo essa exortação de Jesus, muitos acabam por crer nele. Você já percebeu que João usa esta palavra crer para descrever tanto os crentes fiéis, quanto para descrever aquelas pessoas que simplesmente deram crédito a Jesus, ainda que não tivessem uma fé salvadora. João usa a mesma palavra para se referir aos dois grupos, e isso acontece de fato, conforme o próprio Jesus alertou lá em Mateus capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia comigo. Versos 21 e 22. Jesus vai falar, 20, 21, 22. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse texto mostra pessoas que aparentemente aderiram à fé, aparentemente creram em Jesus Cristo, mas com o passar do tempo, ficou bem claro que eles não tinham raiz, que eles tinham, na verdade, um compromisso somente de boca com o Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós lemos nessa noite nos ajuda a identificar algumas características da fé genuína. A fé genuína, ela tem algumas características que podem ser vistas nesse texto. A primeira delas, a fé genuína se firma na verdade. Jesus, ele se dirige ao grupo que expressou a sua fé no verso 31, dê uma olhada. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O texto então é bem claro, as palavras de Jesus, elas não deixam margem a nenhuma interpretação duvidosa. O que Jesus está mostrando aqui é que a mera declaração de fé não implica necessariamente fé verdadeira. Para ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, é preciso mais do que um mero assentimento intelectual, é preciso mais do que falar que acredita num Deus superior, é preciso obediência à palavra, é preciso permanecer na palavra de Deus. O sentido desta palavra é exatamente isso. Permanecer tem o sentido de obedecer. O que Jesus então está dizendo é: se vós obedecerdes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Dê uma olhada, por exemplo, capítulos à frente aí, João 12. Você vai ver o uso que João faz dessa palavra permanecer. João 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça, não obedeça a esse antigo modo de vida. Se você for na primeira carta de João, no capítulo 3, você vai ver o próprio João, mais uma vez usando esta palavra da seguinte forma. 1 João 3, verso de número 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então João está lá usando esta mesma palavra no capítulo 8, quando Jesus diz: vocês precisam permanecer em mim. Porque a fé genuína, ela não é só professada, ela é vivida na prática. A fé genuína, ela precisa ser vista nas obras dos crentes. Ela leva o homem a obedecer o seu Redentor. E há muitos dentro das igrejas, também dentro das nossas igrejas, que mesmo declarando a sua fé em Jesus Cristo, vivem em desobediência ao Senhor. Escolhem os seus próprios caminhos. Muitos sequer, meus irmãos, buscam conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Logo, pessoas assim não creem no que a Escritura diz, mas no que o seu coração anseia. Eles até falam sobre Jesus, mas eles não têm ideia sobre o Jesus a quem eles pregam, porque eles não olham para a sua palavra. Hoje pela manhã eu estava falando de um episódio que aconteceu nessa semana passada. Eu tinha saído do gabinete para vir beber água aqui no bebedouro, e de repente eu olhei ali para fora, para o portão, e tinham duas senhoras, testemunhas de Jeová, e elas me chamaram. Eu até assustei, falei: esse pessoal está ficando ousado, eles estão vindo na igreja para pregar para a gente. Então fui lá, e ela falou assim:
eu posso ler um texto bíblico para você? Eu falei, lógico que pode. Leia aí. Aí ela abriu o Salmo e falou sobre o mundo e sobre como Deus irá tirar a maldade do mundo. Isso é uma coisa muito boa, não é? Ela disse. Eu falei, sim, isso é uma coisa muito boa. Como é que Deus vai fazer isso? Eu perguntei para ela. Você acha que Deus vai estalar o dedo e o mal vai sumir? Ela falou, não. Eu falei, qual é o papel de Jesus Cristo nessa história? Quando eu coloquei Jesus na história, ela começou a ficar desconcertada. E dentre outras coisas, ela disse que Jesus, ele não tem um corpo como o nosso. Ele tem um corpo espiritual. Eu falei, mas como é que os discípulos viram o corpo espiritual de Jesus? Eu falei, eu posso usar a sua Bíblia? Ela falou, pode. E aí ela me deu a Bíblia, eu estava do lado de dentro da igreja, ela do lado de fora, então ela ficou presa, porque a Bíblia estava na minha mão. E eu comecei a abrir a Bíblia dela e ler. Falei, você crê na Bíblia? Creio. Então olha o que diz aqui. Me explica esse texto aqui. Aqui está dizendo que os discípulos viram Jesus. Não, mas era um corpo espiritual. Eu falei, você está me vendo? Sim. Por que você está me vendo? Ela falou, porque você tem um corpo. Eu falei, você consegue ver Jeová? Ela falou, claro que não. Eu falei, pois é, Jesus disse que Jeová é espírito. Mas Jesus tinha um corpo. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. A Bíblia diz que aqueles que negam que Jesus Cristo vem em carne são o anticristo. E essa posição é uma posição muito terrível de se estar, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você tem certeza que você está lendo a Bíblia corretamente? Nisso ela já queria ir embora, mas a Bíblia estava comigo do lado de dentro. Não, a gente tem que ir embora. Eu falei, mas vocês me chamaram para conversar. Eu estou querendo conversar com vocês. Não, mas a gente tem que ir embora. Estavam aqui na rua, perguntando para todo mundo sobre fé, sobre Jesus, sem ter a mínima ideia de quem é Jesus Cristo, sem conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. São uma seita. Mas há pessoas dentro das nossas igrejas assim, infelizmente, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque crentes que não têm a Escritura como sua regra de fé e prática não devem se enganar a respeito da sua condição. Jesus está dizendo que para ser discípulo dele não basta professar fé, é preciso permanecer na palavra dele. Se você não tem permanecido na palavra, você pode colocar em dúvida a sua fé. E durante a história da igreja, meus irmãos, muitos foram os ataques à Escritura, à palavra de Deus, e esses ataques continuam. Na época do liberalismo teológico, por exemplo, a Escritura era acusada de ser um livro comum, um livro que contém muitos erros. Hoje, além desta crença de que a Bíblia é um livro que tem muitos erros, há um ataque mais sutil e talvez até mais perigoso, de que não, nós até admitimos que a Bíblia é verdade, mas ela é uma verdade ao lado de outras verdades. Ela é tão verdade quanto o Alcorão. Ela é tão verdade quanto o livro lá das Testemunhas de Jeová. Ela é tão verdade quanto aquilo que os mormons confessam. Ela é uma verdade no meio de outras verdades. Não existem verdades. Existe a verdade, que está revelada na palavra de Deus. Mas infelizmente muitos crentes acabam sendo seduzidos por esse discurso, achando que se eles assentirem com um discurso assim, eles serão vistos como pessoas tolerantes. E o que Jesus está mostrando é que você não pode negociar a palavra de Deus, é preciso permanecer firmado nela. Quem permanece firmado nela é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E então você tem condição de rejeitar tudo aquilo que é contrário à Escritura. Mas volte lá no texto e você vai ver que depois de afirmar que os seus discípulos são os que permanecem na palavra, você tem uma promessa no versículo 32. Não fique surpreso com esta promessa logo após ele afirmar que discípulo de verdade é aquele que permanece na palavra. Qual é a promessa? Verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que é a verdade.
e ela aponta para ninguém menos do que aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Logo, a verdade não é simplesmente uma ideia. A verdade não são conjecturas. A verdade é uma pessoa bendita que se revelou na história. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, a única pessoa que tem poder então de salvar o pecador, aquele pecador que permanece em sua palavra. Então Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, é a verdade que liberta, e é nele que você precisa firmar os seus pés. É nesta rocha que você precisa ficar bem firmado. E este versículo, meus irmãos, infelizmente, tem sido muito mal usado para fins políticos nos últimos anos. E o pior é que o mau uso tem sido feito também pelos crentes, que têm citado à torta direita o versículo que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o versículo que agora faz parte do discurso contra o esquerdismo. Bradou-se que à medida em que o povo conhecesse a verdade do que ocorreria e do que era o sistema de esquerda, eles estariam livres. E deixa eu te dizer uma coisa: ainda que biblicamente o esquerdismo seja uma mentira, seja um sistema oposto à palavra de Deus, que se coloca contra os preceitos bíblicos, não é sobre esse tipo de verdade que o texto está falando. Ela não está falando de conhecer um sistema político melhor. O texto está falando de uma pessoa. Não rebaixe o Senhor Jesus Cristo, colocando como uma mera ideia. Ele é o Deus glorioso, o Deus de toda a glória. Aqueles que são livres pela verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, eles são livres do pecado, eles são livres de si mesmos, eles são livres da ira vindoura. É sobre esse tipo de libertação que o texto trata. A verdade liberta de tudo isso, do pecado, da carne, da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que são livres pela verdade, que é Jesus, têm a verdadeira liberdade e deixam de ser escravos do pecado e são livres, vivendo em democracias, vivendo debaixo de reinados e até mesmo debaixo das mais terríveis tiranias. Porque quem é liberto por Jesus Cristo não pode ser escravizado por ninguém. É sobre esta verdade que o texto está dizendo. Se você foi livre por Jesus Cristo, ninguém poderá te escravizar, desde que você permaneça na verdade, conheça a verdade que liberta. Se você então está em Cristo, você não pode se deixar escravizar pelo pecado, porque por vezes os crentes, ao rejeitar a palavra de Deus, ao correr atrás dos anseios do seu coração, anseios pecaminosos, eles acabam se deixando novamente escravizar. Você é livre, mas você não é livre para fazer o que você bem entende. Você é livre para fazer o que você deve fazer. Você é livre para obedecer aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra bendita. Você é livre para julgar todas as coisas, todas as ideias, por meio da verdade da palavra. Portanto, permaneça na palavra, porque esse é um indício de uma fé genuína. A fé genuína, ela se firma na verdade. O texto diz mais: a fé genuína
é aquela que reconhece a sua antiga condição. Quando Jesus mencionou aqui o fato de que os que permanecem na verdade é que são verdadeiramente livres, muitos dos judeus se ofenderam. Lembre, a audiência de Jesus aqui são os judeus. São aqueles homens que se orgulham da sua descendência abraâmica. E quando então Jesus diz que eles podem ser verdadeiramente livres, eles ficam irritados com a afirmação. E então eles evocam a sua ascendência abraâmica, eles mostram o seu pedigree espiritual. Eles falam: nós nunca fomos escravos de ninguém. Que conversa é essa? Que conversa de escravidão é essa? Se nós somos descendência de Abraão e nunca estivemos numa posição de escravidão. Fica claro então que esses homens não estão falando da escravidão política. É óbvio. Israel ficou debaixo do jugo de escravidão. Os judeus foram escravos de Faraó. Eles foram escravos durante o cativeiro. Agora eles estavam debaixo do governo romano. Não é sobre esse tipo de escravidão que eles estão falando. Pensando em questões sociais, muitos dos judeus tinham sido escravos. Há até mesmo previsão na lei para pessoas dentre os judeus que cometiam crimes e que roubavam, e não tendo como restituir, se tornavam escravos. Então o tipo de escravidão a que eles estão se referindo aqui, dizendo nunca fomos escravos, diz respeito à escravidão espiritual, porque eles viam os outros povos como escravos dos seus ídolos, mas eles não. Eles tinham um Deus verdadeiro, eles tinham o Deus de Abraão, logo eles eram livres. Como é que este homem está agora dizendo que eles vão ser verdadeiramente livres? Como é que alguém que já tem liberdade espiritual pode ser verdadeiramente livre? Então Jesus vai revelar a verdadeira condição destes homens, condição que não era reconhecida pelos judeus. Dê uma olhada aí, versos 33, 34. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E então vem a resposta categórica de Jesus. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está mostrando que eles, os judeus, assim como todos os homens após a queda, em Adão são escravos do pecado, estão perdidos. Essa é a condição humana, esta é a condição natural de todo homem, quer seja judeu, quer seja gentio. Por mais que estes homens estejam se orgulhando, somos descendência de Abraão. Neste ponto, Jesus então está igualando todos os homens e todos os povos. Jesus está fazendo a mesma coisa que Paulo vai fazer quando ele escreve aos Romanos: todos pecaram e estão destituídos do Senhor, ou da glória do Senhor. Não há diferença. Os homens podem até se ver como pessoas melhores espiritualmente falando, mas a realidade é uma realidade muito dura. Ainda que professando a fé no Deus verdadeiro, a realidade daqueles homens era de perdição por não reconhecerem a Cristo. Jesus afirma então o seguinte: olha, todo aquele que permanece ou que vive pecando. Quando Jesus está falando aí, todo o que comete pecado é escravo do pecado, ele não está falando de um pecado pontual. Todo mundo peca. A forma verbal do texto grego
aponta não para uma ação somente pontual, mas para uma atitude contínua. Jesus está falando daquele homem que está preso pelo pecado e que não faz outra coisa senão pecar, que é a condição de todo pecador. Conforme Agostinho, o homem caído em Adão, ele não faz outra coisa senão pecar. Ele não pode não pecar. Tudo o que ele faz é pecado. As suas melhores ações são pecaminosas. É esta condição que Jesus está descrevendo para estes homens. Sem a presença do Espírito, o homem não sabe fazer outra coisa senão pecar. Isso significa, irmãos, que não há fé genuína naqueles que não reconhecem que sem Cristo eles estavam presos na mentira do pecado. Estes homens estão se vangloriando da sua posição, e quando Jesus fala de uma verdadeira liberdade, eles não reconhecem o seu verdadeiro estado. E há muitas pessoas que estão dentro das igrejas protestantes que não creram verdadeiramente. Não creram verdadeiramente porque eles não reconheceram, nunca reconheceram a sua condição de perdido. O que eles fizeram foi aderir a outro grupo religioso, e isso é muito comum, viu? Eu já falei isso aqui uma vez. Na minha família, dentre os primos, eu sempre fui visto como uma pessoa muito boazinha. Enquanto meus primos, eles falavam muito palavrão, eu era educado. Eu gostava de ser visto dessa forma. E minha mãe, ela achava que era isso mesmo. Então um dia eu falei para minha mãe assim: mãe, eu estou pensando em ir para a igreja dos crentes. E não pense que isso era fé, viu? Eu queria ir para a igreja dos crentes porque era a igreja que estava bombando na cidade. Abriu uma comunidade de surfistas, encheu de gente, encheu de mocinhas atrás dos surfistas e encheu de rapaz atrás das mocinhas que iam atrás dos surfistas. Eu vou ser crente, mãe. E eu não esqueço nunca o que dona Eneilda me falou. Ela falou assim: eu acho que você devia mesmo, Júnior, você é um menino tão bom. Só faltou ela falar assim: só falta ser crente. Não tem gente que você fala assim: rapaz, fulano é tão bom que só falta ser crente. Quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade, eu comecei a ver que a situação não era muito bonita não, a minha. Eu comecei a ver que as atitudes externas diante de Deus eram trapo de imundícia, e que sem um Redentor, todo mundo podia achar que eu era muito bonzinho, que eu ia para o inferno. Foi somente olhando para a verdade da Escritura que eu tive condição de perceber a minha verdadeira condição. E eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus quando encontro crentes que entendem isso. O Senhor me tirou de um pecado, de um estado de pecado e de miséria, me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje pela manhã, na aula do Flávio, ele estava enfatizando aquilo que nós precisamos pensar quando olhamos para a ceia do Senhor, e de lembrar que o nosso estado era exatamente esse. Mas há muitos crentes que sempre se viram bonzinhos, como os judeus. Nós somos o povo do pacto. Pastor, eu nasci na igreja. Desde que eu me conheço por gente que eu estou na igreja, sou evangélico de 3ª geração, de 4ª geração. Conhece a Cristo? Porque os judeus estavam há séculos esperando o Messias. E o Messias agora diante deles diz: vocês precisam da verdadeira liberdade. Eles dizem: nunca fomos escravos. Pode parar com essa conversa. A fé genuína reconhece a sua condição antiga, e sem ter os olhos abertos para enxergar a verdade, os homens continuarão enganados a respeito de si mesmos, continuarão
escolhendo as mentiras do pecado, ainda que dominicalmente frequentando uma igreja, ainda que vindo até mesmo às quartas-feiras, não perdendo nenhum dos trabalhos. Sem Cristo e sem a verdade, o homem continuará escolhendo as mentiras. E eu digo mentira porque o pecado nunca consegue cumprir aquilo que promete. Tudo aquilo que o pecado anuncia para que os crentes caiam aí nas suas seduções, não será entregue. É mentira, é propaganda enganosa. O pecado promete uma vida boa, promete prazeres, mas tal qual aquele que está com sede e tenta matar a sua sede tomando água salgada, e que vai ter mais sede ainda, assim é o homem que tenta preencher o vazio do seu coração com as coisas desse mundo, achando que sem Cristo vai conseguir alguma coisa nesse mundo. O fim disso é mais decepção, mais tristeza, mais angústia. É por isso que é preciso reconhecer a condição anterior e reconhecer que muitas vezes acabamos escolhendo o pecado. Se você está cativo ao pecado, ainda que você professe fé em Cristo, você não foi verdadeiramente livre. Não estou dizendo se você peca, todos nós pecamos, mas se você é um escravo do pecado, a sua condição continua sendo de condenação. Crentes pecam, mas eles não são escravos do pecado. É isso que João fala. Quem diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso, mas quem vive pecando não viu Deus e nem conheceu a Deus. Quem diz estar em Cristo e não reconhece que um dia esteve nesse estado de pecado e de miséria, se engana e nunca conseguirá se desvencilhar desse senhor tão cruel que é o pecado. Agora perceba o contraste estabelecido aqui por Cristo. Quem permanece na palavra conhece a verdade e é servo de Cristo. Quem permanece no pecado é escravo do pecado. Não há meio termo. Ou você é escravo de Cristo e é livre para cumprir a lei de Cristo, ou você é escravo do pecado. Jesus está dizendo que aqueles que estão nele são verdadeiramente livres. A última característica da fé genuína que você percebe no texto é que a fé genuína leva à verdadeira liberdade. Veja os versos 35 e 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está continuando então a sua resposta aos judeus, e essa resposta ela escancara ainda mais a terrível condição daquele que é escravo do pecado. Repare de novo o verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Por que Jesus está dizendo isso? Retome o texto. Jesus disse no verso 32: conhecereis a verdade vos libertará. Vem a réplica: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos do pecado. Como é que você está dizendo agora que a gente vai ser livre? Jesus diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a condição de vocês. Deixa eu falar um pouquinho mais. Jesus está dizendo: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que quer dizer isso? A ilustração de Jesus é maravilhosa. Ele está falando o seguinte: olha, quando um homem tem um escravo, esse escravo, ele frequenta a casa deste homem, ele tem acesso, ele tem alguns benefícios da casa, porque ele está ali, naquela casa. Mas um dia o escravo será colocado para fora.
O único que tem acesso à casa e que permanece para sempre na casa é aquele que é filho. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, vocês podem até usufruir dos privilégios por serem descendência de Abraão. É verdade, vocês estão debaixo do pacto, e há benefícios para aqueles que estão debaixo do pacto, para aqueles que foram circuncidados. Mas se o coração não se render à verdade, de nada adianta a marca da circuncisão, ainda que vocês recebam benefícios por estar debaixo da aliança. Um dia vocês serão colocados para fora, a não ser que por meio da fé vocês se tornem mais do que escravos, vocês se tornem filhos. Essa é a situação, irmãos, dos judeus, porque como descendência física de Abraão, de fato há bênçãos no pacto. Como escravos do pecado, eles não herdarão a vida eterna. Isso aqui é uma excelente ilustração sobre isso. Se você não prestou atenção no texto lido na liturgia, eu peço a você que veja agora com bastante atenção Gálatas capítulo 4. Veja a ilustração que Paulo faz a respeito disso, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Isaque, Ismael, filho da escrava Agar, Isaque, filho da sua esposa, nascido milagrosamente. Perceba o argumento de Paulo agora. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que Paulo quer dizer com isso? O filho da escrava nasceu de forma natural. Você lembra da história? Sara estava um tempão esperando o filho, e de repente ela olhou para Abraão e falou assim: Abraão, não tem jeito, nós não vamos conseguir ter filho. Tome aqui a minha escrava e tenha filho com ela, e eu vou trazer um filho ao meu colo por meio da escrava, naturalmente. Sara era estéril, Agar não. Agar era saudável, Abraão era saudável. Logo, ele nasceu de forma natural. Deus rejeitou aquele filho e falou que de Sara viria o filho da promessa. O filho da promessa nasceu de forma miraculosa. Foi intervenção divina. Não havia condição humana para se ter um filho, mas Deus deu um filho a Abraão. É essa a comparação. Então volte lá no texto. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Vocês querem ser salvos pela lei? Vocês estão debaixo da escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. O que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que Jesus disse lá aos judeus: vocês são escravos. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E eles achavam que pela lei eles conseguiriam salvação. Paulo continua: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos,
sois filho da promessa, como Isaque. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Ismael perseguia Isaque, assim também agora, com tudo o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Se ilustra muito bem o que Jesus está dizendo. O escravo, ele tem benefícios, um dia ele será achotado da casa. O filho está para sempre, mas o filho, ele é filho por causa da promessa, não é natural, não é porque ele é descendência física de Abraão. Há privilégios em ter sido descendência física de Abraão? Muitos, como diz Paulo, em muitos sentidos. Do mesmo jeito que há muitos benefícios para aqueles que nascem no lar cristão, que recebem o batismo na infância, que são educados na fé, que dominicalmente ouvem a palavra sendo pregada, mas se não nascerem de novo, não passam de escravos, a despeito do seu batismo, a despeito do seu pedigree espiritual. Para se ter a promessa, é preciso crer em Jesus Cristo, é preciso abraçar o Redentor. E então ele está colocando de forma clara a situação dos judeus, porque enquanto os escravos serão lançados fora, os que são livres gozarão eternamente do privilégio de acesso ao Pai, à casa do Pai. Daí a exortação do verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em mim acaba a escravidão, em mim cessa esta condição que vocês agora estão, mas é só em mim, não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio. Somente abraçando a Cristo pela fé, os homens desfrutarão da verdade que liberta. E aqueles homens que se orgulhavam tanto da sua condição étnica, que se gabavam tanto de ser descendência de Abraão, se mostraram pessoas que não imitaram a fé de Abraão, o que vai ser dito por Jesus de forma explícita mais à frente. Dê uma olhada, por exemplo, aí no verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Veja agora o verso 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vá no verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aqueles homens diziam: nós somos descendência de Abraão, mas eles não criam como Abraão, eles não passavam de descendência étnica. É por isso que Paulo vai falar aos romanos que nem todos os de Israel são de fato israelitas. O verdadeiro Israel espiritual vem da promessa, é milagroso, nasce de milagre, como nasceu Isaque. O novo nascimento proposto por Cristo é milagroso. E quem é feito nova criatura sai desta condição terrível de escravidão do pecado, passa agora a ser filho bendito de Deus. Fora de Jesus Cristo só há escravidão, uma terrível escravidão. Então o que Cristo faz é maravilhoso, porque todo o que nele crê não somente deixa de ser escravo e passa a ser livre, é mais que isso. Esses que outrora eram escravos agora são considerados filhos herdeiros, permanecerão livres na casa do Pai bendito.
A fé genuína é essa. Ela transforma o pecador, escravo do pecado, em santo, filho de Deus, livre. Livre. Volte lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Veja a partir do verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Se você está em Cristo, você tem a Deus como seu Pai bendito, livre acesso a Ele. Você tem o privilégio de se assentar em volta da mesa dEle, como faremos daqui a pouco, recebidos para cear com Ele, celebrando esta bendita libertação. Essa é uma liberdade verdadeira, que só é proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Os homens sem Cristo, meus irmãos, podem até achar que são livres, porque eles não estão presos às regras. O crente tem muita regra, nós não, nós fazemos o que nós queremos, segundo eles. Eles veem a lei de Deus como algo que vai tolir a liberdade do homem. Mas os crentes sabem, porque tiveram os seus olhos abertos, porque não estão cegos como estes homens, que a lei do Senhor é a lei da perfeita liberdade. É assim que Tiago chama a bendita lei do Senhor. Mas cegos, mortos em seus delitos e pecados, escravos do pecado, não conseguem perceber a beleza da lei. Então aqui fica um alerta para crentes. Para crentes. Se ao não conseguir o que você tanto tem desejado, você fica desolado, triste, desmotivado, você se torna um murmurador, você está se deixando novamente se escravizar pelos seus desejos. Jesus te libertou e você está voltando ao jugo de escravidão. Ele deu a você poder de abrir mão de desejos, de rejeitar os desejos da carne. Se você não consegue abrir mão de algo que, ainda que lícito, escandalize seu irmão, alegando que você é livre para fazer o que você bem entende, você é alguém que se tornou também escravo da sua liberdade. Porque ser livre não significa que você deve fazer tudo o que você quer fazer e pode fazer, desde que você não quebre a lei do Senhor. Ser livre significa que você deixa até mesmo de fazer coisas lícitas por amor ao seu irmão. Essa é a verdadeira liberdade. E há muitos crentes que estão abusando em nome de uma pretensa liberdade que eles dizem ter em Cristo. Eles não abrem mão de fazer coisa alguma. Cuidado, porque isso é escravidão. Ser livre, de novo, não significa fazer tudo o que você quer. Ser livre significa, em todas as coisas, glorificar a Deus e amar o seu irmão. Jesus te libertou para que você não seja mais escravo de nada nem de ninguém, para que você não seja escravo nem mesmo da sua liberdade. Usufrua da verdadeira liberdade que há em Jesus Cristo. E a minha última pergunta é: a sua fé em Cristo é uma fé genuína?
texto vai apontar para algumas características desta fé genuína, desta fé verdadeira. A fé genuína se firma na verdade. E a verdade não são ideias. A verdade é uma pessoa. Cristo Jesus, o Redentor. A fé bíblica não tem como verdade qualquer coisa, mas somente aquilo que está revelado na Escritura, na bendita palavra de Deus, que é a verdade de Cristo. E é aprendendo de Cristo, por meio da Escritura, que você se firma cada vez mais na verdade. A fé genuína reconhece a sua antiga condição. Quem crê em Cristo sabe verdadeiramente o que era antes de Cristo. Sabe que a sua condição era de pecado e de miséria. Sabe que o seu destino era o inferno. Fé cristã não é aderir a um novo grupo religioso, mas é reconhecer que estava perdido e que foi achado. É reconhecer que na cruz o Senhor pagou o preço do pecado, para que pecadores possam ser livres. Você precisa reconhecer, saber que sem Jesus Cristo não haveria salvação, porque o que você merecia por natureza era a ira do Senhor. Essa fé genuína leva à verdadeira liberdade. Se você está em Cristo, você tem a verdadeira liberdade. Atente então à exortação de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele diz àqueles irmãos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está falando isso àqueles que tinham sido libertos pela graça de Deus, mas que estavam se voltando novamente para a lei, como uma salvação pela lei. Mas isso serve também para todos aqueles que buscam satisfação, segurança e alegria fora de Jesus Cristo, tornando-se escravos dos seus desejos. A igreja evangélica tem crescido, como eu disse no início. Resta saber se tem sido uma fé genuína. Que a sua seja assim. Uma fé verdadeira, firmada na verdade bendita, que é o Senhor Jesus Cristo.